Bom dia. Hoje eu vou falar sobre um texto que Deus colocou no coração ontem e agora a oportunidade que eu estou tendo, né? Eu estou suando aqui um pouquinho. É que aqui no Rio Cobar, né? Aqueles que estão longe ainda da Terra Prometida, de chegar na promessa de Deus, né? Vamos chamar assim, mas que estão fazendo aquilo que Deus está chamando a fazer, né? Dessa localidade distante, Deus chamou uma voz no deserto, semelhante a uma pedra, para trazer um pouco de fé e esperança. Então, eu vou começar com esse texto de um profeta chamado Zacarias. Quem quiser pegar lá, Zacarias 1, visão dos cavalos. Esse texto, ele significa várias coisas. Que Deus faz algumas coisas que a gente não entende. Dois, o motivo, a gente acha que é uma coisa, muitas vezes é outra. E três, ele está tomando conta de tudo. Presta atenção. É um texto um pouquinho longo, eu sei, mas se você não tem paciência, então desliga. Se você não quer escutar um pouco sobre o reino, também desliga. Esse é um texto católico, esse é um vídeo católico. E é também convidado aos outros participarem, quem quiser escutar, né? Que o Senhor chama, desde aqueles tempos, tanto o pessoal do povo de Deus, o resto do povo de Deus, e os gentios, ou seja, os pagãos, aqueles que estão longe, aqueles que estão fora, e o Senhor quer converter a todos, né? Mas, infelizmente, poucos, né? Muitos são chamados, mas os poucos são escolhidos. Poucos realmente param para escutar, querer obedecer. A maioria tem medo do que Deus vai pedir e não quer seguir regras. Quer seguir as suas próprias regras, achando que sabe qual é a sua felicidade e o que é melhor para si. Você não sabe o futuro, você não domina o passado. Mal e porcamente, você tem domínio de alguma coisa no teu presente. Até vir uma lambada da vida, né? Uma doença, uma falta de emprego, falta de dinheiro, traição de amigos para pessoas na tua casa. Aí você vê que você não controla nada. E perceber isso é uma graça de Deus. Como eu estava outro dia andando na rua, por volta de meio-dia, uma hora, na hora do almoço, eu tinha 4 ou 5 situações para resolver. Mal tinha como resolver uma, para falar a verdade, mas eu ficava pensando nas 5 e não conseguia resolver nada, nenhuma das 5. E isso me paralisava, porque eu não conseguia, até a hora que eu fiz o seguinte, andando na rua, eu falei assim, eu não consigo, eu não sei o que eu vou fazer agora, eu não sei qual é a minha prioridade. Podia eleger qualquer uma, mas eu sei que se eu eleger uma e for errada, vai dar tudo errado. Eu te conheço. E é naquele momento que eu fiz foi, Senhor, toma todos os meus 4, 5 problemas que estão me afetando a minha mente agora, entrego todos eles a vós e me abandono em Ti. Não vou pensar nisso agora. Eles são teus. Lá pelas 5 ou 6 horas da tarde, aconteceu algumas coisas, eu não posso falar o que é, só posso agradecer a quem me ajudou. E essas 5 situações foram resolvidas em menos de meia hora, uma coisa que eu estava carregando comigo já tinha uns 2 meses. Então, mais de 2 meses, 3 meses.
Mas você vê, né? Por mais que a gente ande com Deus, muitas vezes a gente trava com coisas bestas. E eu rezo por essa pessoa que me ajudou. O Senhor te dará 10 vezes mais, porque a medida dele é assim, né? Mas vamos lá. Visão dos cavalos. No 24º dia do primeiro mês de Sabate, no segundo ano do reinado de Dário, ou seja, está lá na Mesopotâmia, a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ado, nesses termos. Isso é uma coisa interessante, né? Ele poderia ter sido falado assim, esse é do profeta Jeremias, Zacarias, tal, todo mundo já sabe quem é. Não, ele faz questão de falar que ele é Zacarias Bacarias ben Ado. Ou seja, Deus mostra que a corrente religiosa, que a corrente de fé está estabelecida, né? Que é uma pessoa do povo de Deus. Por que eu falei bem e não falei filho? Porque a palavra bem é como eles falavam na língua deles, né? Jesus era Jesus. Quem é esse? É Jesus. Mas que Jesus? Jesus ben José. Jesus, filho de José. Né? Legal isso. Então, eles não tinham sobrenomes, né? O que eles tinham era filiação. Eu sou bem alguém. Eu sou bem Carlos Alberto, meu pai. Né? Bem Carlos, o pai dele. Né? Então, eles eram reconhecidos assim, primeiro e segundo, pela tribo que eles pertenciam. Que tribo? Que coisa é essa? As 12 tribos. Né? Então, é bom entender isso. Ou seja, por que isso? Para falar que ele pertence à salvação eleita promessa de Deus. Você também faz parte dessa promessa. Né? Você é bem Jesus. Você é filho de Jesus. Seguidor de Jesus. Que é da tribo de Davi. Bem, então você é da tribo de Davi, bem Jesus. Olha, hoje eu tô. O seu Espírito Santo está falando coisa aqui. Hoje já vou perder mais 100 seguidores, né? Eu chego a 0. Uhul! Vamos lá. Percebi entre murtas no fundo do vale, murtas são um tipo de árvore, homem montado num cavalo vermelho, e atrás dele estavam cavalos russos, alazões e brancos, ou seja, vários tipos diferentes de cavalos. Até aí, né, você fala assim, cavalos, legal, senhor. Me perguntei, meu senhor, que cavalos são esses? Primeira atitude de fé, ignorância. Senhor, o que significa tais coisas? Eu não sou capaz de compreender. E o Senhor sempre fala numa linguagem diferente do que a gente, né? Muita gente reclamava e reclama até hoje que Jesus falava em parábolas, né? Imagens. Deus sempre falou assim. Nada de novo debaixo do céu. O anjo porta-voz respondeu-me. Ou seja, se tinha um anjo porta-voz, tinha mais de um anjo. Tinha os outros que não falavam e só esse falava. Tem que entender. O homem que se encontra entre as murtas respondeu-me. Então, esse anjo tinha figura humana. Então era um anjo, um arcanjo no máximo. Né? As outras classes de anjo, potestade, tal, querubins, serafins, eles muitas vezes não têm figuras humanas não, tá? Só para... Às vezes eles se mostram como humanos, mas a figura deles não é humana. Mas esse era. Então, esse aparentava humano.
Para quê? Para que a gente não se assuste, né? Se você pegar o livro de qual que é Jeremias, não, Ezequiel. Ezequiel viu como eles são. Não são humanos. Pega lá no livro, primeira Ezequiel, você vai descobrir. O homem que se encontrava no meio das árvores respondeu. E esse era o anjo porta-voz. Ah, não, desculpa, aqui tem dois, né? Tem um porta-voz que está do lado dele, vou explicar-te. E olha que engraçado, quem responde é o homem que se encontra no meio das murtas em cima de um dos cavalos. Deu para entender? Aí tem dois, pelo menos. Não tem um só, não, tem dois. Estes são os mensageiros que o Senhor mandou para percorrer a terra. Para de aí. Então, na verdade, aqueles cavalos que você está vendo como cavalos, na verdade, são mensageiros do Senhor. A palavra anjo significa mensageiro ou porta-voz do Senhor. Então, aquele conjunto de cavalos que ele viu ali, alazões, russos e brancos, eles eram anjos. E por que eram diferentes? Porque eram classes de anjos diferentes. Deu para ver? Aqui tem mais de um anjo, são vários anjos, em classes diferentes. Os olhos dele não conseguiam perceber a diferença, o que realmente eram. Ele via como cavalos, mas não eram cavalos. Eram classes de anjos diferentes. Então, os cavaleiros disseram ao anjo do Senhor que permanecia entre as murtas. Então, um papo lá, né? Zacarias só está aqui escutando. Acabamos de percorrer toda a terra e vimos toda a terra estava em tranquilidade e descanso. Então o Senhor mandou uma ordem. Os anjos, né, nesses cavalos, na figura de cavalos, às vezes na figura de sentados em cima de cavalos, a visão ainda é dúbia, eles percorrem a terra e voltam e falam, percorremos a terra. Ela está em tranquilidade e descanso. Aí nesse momento você fala assim, ufa, que bom, né? Está tudo tranquilo. Está todo mundo descansando. Está tudo certo. Será? Olha só, como, né? Vamos continuar. O anjo do Senhor disse, Senhor dos exércitos, até quando ficareis insensível à sorte de Jerusalém e à cidade de Judá? Então esse não é o que está lá nos cavalos, não é um dos cavaleiros que estão nesses cavalos, não são ali, não é. Esse é o anjo porta-voz falando. Até quando você vai ficar insensível com a sorte de Judá e de Jerusalém? Quer dizer, eles são deportados, prisioneiros, de uma situação muito difícil. Então esse anjo está... O que ele está fazendo? Ele está intercedendo pelo povo de Deus. É uma das funções dos anjos. Provavelmente esse anjo não está aqui qualificado quem é, mas provavelmente é aquele que defende Israel. É um anjo que defende Israel, para quem não sabe. Já faz 70 anos que estás irritado contra elas, né? Contra o povo de Deus, os judeus de Jerusalém, o povo, ou seja, aqueles que se consideram do norte e do sul. Do norte, Judá, do sul, Jerusalém, Reino de Jerusalém. Então tem 40 anos que estão sendo castigados. Né? O Senhor respondeu ao anjo que me falava. Ou seja, ele não escutou o que Deus falava. Deu para ver? Deus falou com o anjo. Então, Deus está mostrando a hierarquia, muitas vezes que ele usa. Deus fala, manda para o anjo, que o anjo nos fala. Essa é a hierarquia normal, tá? O que ele disse? Disse-lhe boas palavras. Já não está ruim, né? Eu não sei o que é, mas já não está ruim. Boas palavras e cheias de consolação. Mas não foi revelado, presta atenção. O anjo falou, Deus falou com o anjo, desculpa,
palavras boas de consolação. Então o Senhor mandava este anjo de Jerusalém, esse anjo de Israel, para vir fazer o quê? Dar boas novas e consolar o povo de Deus. Essa era a missão desse anjo. Percebeu? O anjo disse-lhe, proclama o seguinte. Logicamente, o que ele está falando é a raiz daquilo que Deus falou para ele. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Estou animado de ardente amor por Jerusalém. Ou seja, Deus se voltava novamente para o seu povo, depois de tê-lo castigado durante 40 anos. Para quê? Aqueles que falam que Deus não castiga não conhecem a Deus. Nem a fé cristã, nem a fé católica não conhecem nada disso. Ah, Deus é misericórdia. Isso aí é outra coisa, não é fé católica, não é fé cristã, nem tem a ver com a revelação de Deus. Deus castiga sim o seu povo se ele erra, mas ele castiga para ver o seu povo mudar, né, de caminho e se voltar para Deus. Se você se voltar para Deus, Deus se voltará para você e ele vai fazer exatamente isso aqui. Estou animado de ardente amor por Jerusalém. Bota teu nome. Eu sou Jerusalém. Eu sou Israel. Deus está animado de amor por mim. E ele está se voltando nesse momento para mim. Cara, levanta a mão e dá graças a Deus, que quando Deus volta os seus olhos para o seu povo, é um momento de maior graça, que ele faz coisas incríveis. Então Deus está falando nesse dia, nesta hora, para você, que ele está se voltando para você e que coisas incríveis vão acontecer. Você verá agora, a partir de agora, muitos milagres. Esse vídeo vai chegar no dia certo para você disso. Tenha fé, porque o Senhor está falando, porque ele mandou eu falar isso nesse dia. Mandou ontem eu falar e eu só estou conseguindo falar hoje. Mas esse vídeo só vai sair no dia que ele quer. Né? Não é no dia de hoje. No dia que o Senhor quiser. No dia que essa graça vai estar sendo derramada sobre a tua casa. Né? Vamos lá. Ardente amor por Jerusalém e por Sião. A maioria das pessoas não entende o que é Sião. Jerusalém é o povo inteiro. Né? Sião é o centro do povo, aquele resto de Deus que sempre permanece fiel. Entende Sião assim? A casa de Sião. Para Deus é muito importante isso. Né? Então, ele está falando para o povo em geral e para você. Né? São momentos de graça. E o Senhor está falando e especificamente para esse pessoal. Quer ver? Eu vou continuar o texto. Porém, esse porém geralmente não é bom. Sumamente irritado contra as nações que vivem despreocupadas. Ponto. Sumamente irritado contra as nações que ficam despreocupadas. Mas quem é a nação despreocupada? Não é bom viver na... Não é essa despreocupação. Despreocupação é viver longe, aqui colocado, é um povo que está longe de Deus. Aí volta ao começo do texto. Então Deus vai fazer agora a sua palavra sobre... Ele mandou os anjos para verem como é que estava a terra. Aí você vê que o anjo porta-voz, que certamente é um anjo de Israel, fala para Deus suplicando pelo povo. Deus se comove, mostra essa moção de Deus que está agora vendo o povo sofrendo, vendo o povo mudar, vendo o povo se converter, e ele fala assim, estou amando o meu povo de novo. Eu vou vir ajudá-lo. Porém, aqueles que não se converteram, aqueles que não estão vindo para Deus, aqueles que estão, né? Tem a palavra de Jesus, Jesus fala uma coisa assim, como é que era? Que a volta do Filho do Homem será um dia que o povo vai estar festejando,
almoçando, comendo, casando, se dando em casamento, ou seja, não estão nem aí para Deus. Nem aí. Vivendo uma vida sem Deus. Não que você não tenha para fazer essas coisas, mas isso não é o mais importante. O mais importante é Deus. Você tem que aprender a botar Deus em primeiro lugar e todo o resto vem depois. É uma dica. Então, ele está sumamente irritado. Então, tem um povo que está aí despreocupado, vivendo como se nada fosse importante, despreocupado. Fica a dica. Olha uma palavrinha que eu gostei aqui. Eu estava ligeiramente agastado contra Israel. Ligeiramente agastado. Acho essa palavra muito fantástica. Deus não estava irritado. Quando Deus arrebenta Israel, ele não chegou a ficar irritado. Ele estava contrariado, agastado. E botou o povo lá de castigo durante 40 anos. O que deve ser a ira de Deus? Acho que a única palavra que algumas vezes que eu ouvi Deus falar sobre ira realmente acontecer, é Noé. Noé, Deus ficou irado. Né? Fica a dica. E nós estamos entrando num momento que nós estamos irritando a Deus. Olha a palavra. Nós que eu digo, o mundo como um todo. Ele mandou seus cavaleiros, seus cavalos, seus anjos percorrer o mundo e viu que o mundo está nem aí para ele. E isto está irritando ele. Já fiz o comentário. Ao bom entendedor, meia palavra basta. Mas estas nações ultrapassaram a medida. Deus tarda. A gente fala isso. Porque Deus é demorado, porque Deus é cheio de amor e misericórdia, porque não quer sair arrebentando tudo. Deus não quer. Mas ele tarda, por isso ele tarda. Mas quando ele fica irritado e quando passa uma certa medida de erros, ele vem e vem forte para botar tudo no lugar. A gente chama de castigos. Né? Por isso, eis o que diz o Senhor. Então vai proclamar o que ele vai fazer. Volto novamente para Jerusalém, cheio de compaixão. Primeira coisa. Minha casa será nela reedificada. Então o Senhor está dizendo o que vai fazer. Ele vai voltar para Jerusalém, vai libertar o povo e vai trazer ele para Jerusalém e vai reedificar Jerusalém. O que isso significa para você? Que Deus vai voltar os seus olhos para você, vai fazer você ser liberto da tua escravidão que você está hoje, vai fazer você voltar para Jerusalém e depois você vai voltar a conviver com ele plenamente no plano dele, na terra que ele deu a ti. E o cordel será estendido sobre Jerusalém. O cordel é o anjo agrimensor. Esse tem outra função. Ele vai medir e contar todas as pessoas e ver quem fica e quem sai. Olha, eu não vou falar sobre isso não. Farás proclamação do seguinte: eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Minhas cidades terão de novo muitas riquezas. E o Senhor será a consolação de Sião, de cada um do seu povo. E sua escolha cairá novamente sobre Jerusalém. E o Senhor andará de novo com Jerusalém. Eu sou Jerusalém. Fala. Eu sou Sião. Eu sou do povo escolhido. Entendeu o texto? Legal, né? Paz e bem.